E muito obrigada, Jane. Thank you very much. E para fazer companhia a Jane Bryant, gostaria de chamar ao palco, mas antes eu vou explicar um pouco. 3 convidadas muito especiais. Marília Carneiro e Gogóia Sampaio. Vou ter que explicar e vou interromper tudo isso aqui. Eu já estraguei isso aqui, gente. Eu sou um queima-filme terrível. Que é o seguinte, eu as conheci quando elas eram figurinistas de uma novela que eu fiz, fazendo uma ponta, que era uma empregada. Tá? Eu passei por essa humilhação. Na época que empregada não fazia sucesso. 91. Não tinha empreguete naquela época. Foi assim que eu encontrei elas. Elas são... A primeira delas é a maior figurinista da televisão brasileira, com mais de 30 anos de telenovelas e looks transformados em clássicos, como as polainas que eu usei, de Dancing Days, e os vestidos rodados de Anos Dourados e a irreverência de Anos Rebeldes. Seus figurinos já brilharam em shows de Tom Jobim, Gal Costa e Roberto Carlos, e filmes como A Grande Arte, A Partilha e O Xangô de Baker Street. Vamos receber com muito carinho mesmo, Marília Carneiro. Maravilhosa! Tá? Eu já fui muito influenciada por ela. Nossa próxima convidada também vem da Rede Globo, já tomei muita cerveja com ela. Sua primeira novela como figurinista foi Salsa e Merengue. Depois vieram sucessos como Estrela Guia, a primeira novela protagonizada pela cantora Sandy, com seus modelitos hippies. Da Cor do Pecado, belíssima e Passione. Hoje, ela é responsável pelos looks coloridíssimos das empreguetes, mas ela se inspirou em mim naquela época, da novela Cheia de Charme. Gogóia, assume! Gogóia Sampaio! Fui eu! Poxa, eu fazia Jurema em 91. Nossa quarta convidada nasceu em Portugal e, para nossa sorte, escolheu o Brasil para viver e mostrar seu talento como figurinista. Seu trabalho é focado no cinema, com vários filmes de prestígio como O Homem da Capa Preta, Policarpo Quaresma, Mauá, Zuzu Angel, Quincas Berro d'Água e O Palhaço, só para citar alguns. Vamos receber Kika Lopes. Bem-vinda. Para participar do bate-papo com essas mulheres tão talentosas e mediar as conversas para as perguntas da plateia e das internautas, eu gostaria de chamar ao palco Marina Caruso, a redatora-chefe de Marie Claire. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença. Espero que vocês estejam tão inspirados quanto eu estou. Jane, se eu for muito rápido e o seu translator não te ajudar... Do you want me to wear that? Yes, please. It's so bad for pictures. I think I should speak in Portuguese just for the audience, okay? Okay, fine. I'll do it. If you need me to go slower, just No, let me it's know, okay? okay? Bom, meninas, eu queria começar perguntando para vocês, acho que quando a Jane falou sobre o amigo dela, que ligou para ela de São Francisco, para dizer que havia um Don Draper por ali, enfim, eu queria saber como é que é para vocês que trabalham com figurino, receberem telefonemas ou passarem na rua e verem alguém usando uma peça que você criou. Quer dizer, como é que funciona ali no cantinho de vocês, na casinha de vocês? O que vocês sentem quando vocês falam, meu Deus, eu estou influenciando alguém? Bom, eu já estou habituada, né? Quer falar, Gogóia? A primeira vez foi uma emoção extraordinária. Foi na época do Dancing Days, as famosas meinhas, que eu vi numa senhora de idade, e aquilo não estava previsto. Eu tinha feito para a Sônia Braga, e a mania foi tamanha na cidade que eu vi numa velhinha. Então, aquilo me emocionou muito e me fez me achar muito conhecida. Mas agora, realmente, já estou habituada, porque a gente vive nisso há 30 e tantos anos. Bom, e eu, na verdade, virei figurinista porque eu vi essa meinha. Então, quando eu era pequena, eu falava assim, meu Deus, quem conseguiu pensar naquilo?
E um dia eu conheci, ela falou, vem fazer um estágio, e por causa dela, hoje em dia eu consigo fazer as empreguetes, porque um dia aquela meinha existiu. Aquele brilho todo está até hoje na minha cabeça, né? Porque Dancing Days foi esse referencial mesmo de estética, né? Do brilho, dessa diferença. E hoje, o legal é porque esse brilho não faz parte só da classe A, né? Então, a gente começa a reconhecer esse brilho na minha empregada, nas pessoas que passam na rua, nos camareiros. E essa resposta imediata, para mim, foi assim, surpreendente nessa novela, porque eles foram os primeiros a dizer, mas eu já visto isso há muito tempo. Você se baseou em mim, né? As pessoas diziam, eu tenho uma roupa igual a essa. Eu falava, poxa, que bom. Então, isso significa que a gente está conseguindo finalizar o que a gente imaginou. Kika, no teu caso, por trabalhar com cinema, é diferente, essa influência é diferente, mas, se vocês me permitem, acho que, de alguma maneira, também, ela pode ser mais perene, porque a novela tem modismos que o cinema, acho que eterniza. Assim, como é que é esse processo de criação e a tua influência direta ali com o telespectador? Bom, o cinema é diferente porque a gente faz um filme e ele só vai ser lançado 2 anos depois que a gente já fez. Então, quando é filme atual, né, que a gente chama, né, do dia a dia, quando ele vai ser lançado, eu sempre procuro não fazer moda, porque quando procuro fazer sempre um figurino do personagem, né? Então, quando ele vai ser lançado, já tem uma outra coisa acontecendo, já tem uma outra visão. Então, o filme ele se perde um pouco, né? E eu faço, na realidade, poucos filmes que são atuais, digamos assim, né, de figurinos, né, do dia a dia, de hoje em dia, né? Eu faço o último filme, O Palhaço, que é um filme que é totalmente atemporal, né, que é sobre circo. Então, acho que é pouco provável as pessoas se vestirem de palhaço ou de ciganos, ou, sei lá, assim, é diferente, né? E, assim, outro filme que eu fiz que foi bacana, foi para Cannes, tudo, foi o filme do Matheus Nastergalli também, um filme na Amazônia, uma população ribeirinha, de uma seita religiosa também, um pouco difícil. O Quincas Berro d'Água era um filme de época, anos 50, mas do submundo da Bahia, o submundo do Jorge Amado, né? Então, aquelas pessoas quase mendigos, né? Quase resto do mundo, assim, da Cidade Baixa de Salvador. Então, são filmes muito marcantes, né, nas suas próprias histórias e nos seus figurinos também. Diferente da televisão, que é uma coisa que está na sua casa todo dia, que é uma coisa que as pessoas olham, que elas se identificam muito rapidamente, né? Então, cinema, assim, no caso dos filmes que eu fiz, assim, é um pouco mais difícil isso acontecer, né? Jane, essa é para você também. Qual foi a primeira peça que você viu na rua que você pensou, nossa, acho que eu tenho alguma influência nisso? Can I take those off? Yes. Thank you. You know what? I think I was actually in New York. I was in New York, and I saw this couple walk down the street, and she was dressed exactly like Joan, and he was dressed exactly like Don. And, a couple of things. I did not, really have the intention to design Mad Men for people to have a fashion craze. It was more about the integrity and the honesty of the characters. And it's been, an amazing connection to fashion and the fashion world and people, women and men, getting so excited about the fashion of Mad Men. But really, that was never my intention. It was about being true to these characters' reality. And, but I see it on the streets all the time. And I think that it's exciting to know that television has been such an influential part of fashion, because I think that that's a real shift I know, for American culture. So that's been exciting to see, because actually years ago, people in America looked at television as not the iconic Hollywood symbol. It was more movies. And it's really shifted
in America from people really loving television as much as they love movies. So it's been exciting to really see those two worlds merge together too. Uma outra pergunta para vocês quatro aqui, antes da gente abrir para a pergunta das plateias. Eu já tenho algumas, quem quiser participar, corra, tem as nossas super recepcionistas retrô aí andando por aí, por favor, mandem perguntas. É mais fácil criar figurino de época ou figurino atual? Eu acho que você, Gogoia, está fazendo uma coisa especial, que é transformar essa cultura de hoje, das empreguetes, talvez numa coisa que daqui a um tempo a gente olha e fala, isso é um figurino de época. Como é que é essa criação? É mais fácil olhar para trás ou olhar para o que a gente está vivendo agora? Olha, esse projeto é um projeto muito especial, porque, na verdade, é um projeto que a encomenda é uma fábula, né? Então, fábula é muito atemporal. Então, todo tempo, tudo que a gente pensou em fazer podia acontecer no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Piauí, 10 anos atrás, 10 anos para frente. Então, a visão desse projeto ele é um pouco diferente do que ser de época e do que é ser atual. Claro que tem a parte atual da novela. Mas, assim, eu considero e tenho respeito, porque assim, cada projeto que a gente faz tem o seu nível de dificuldade. Então, não dá para falar muito sobre é mais difícil ou mais fácil. Depende muito do que é feito naquele momento, de como ele é feito. Mas não é que nem brincar de Barbie, aí usando a brincadeira da Jane, que a gente achava mais divertido colocar aquelas roupas antigas nas bonecas do que as roupas que a gente usa no dia a dia? É mais desafiador, talvez? Olha, assim, o que a gente percebeu muito nessa novela é que era assim, 8 ou 80. Ou as pessoas iriam amar aquela estética ou iam desligar a televisão, porque é uma estética que a gente colocou a Barbie na televisão. A gente não brincou e deixou ela na caixa, a gente trouxe ela para frente. Porque, se vocês forem, enfim, observar, as meninas são minhas Barbies, né? E a gente lida com isso mesmo dentro desse universo da Barbie. Elas são nossas bonecas. Talvez por isso as crianças gostem tanto da novela, porque são bonecas e a gente brinca com ela conforme o momento. Se o momento é trabalhador, então vamos botar uma roupa de trabalhadora. Se elas vão à festa, elas estão vestidas de festa e sempre sabendo que aquilo é uma fábula. Pode ser de verdade, como pode não ser, e cada um pensa o que quer. Marília. Então, eu estou pensando agora que difícil vai ser eu substituir a Gogoia nesse horário, porque ela vem com essa alegoria toda que ela fez primorosamente e mexeu com toda essa classe C e com todos nós, e eu vou entrar com uma coisa inteiramente retrô, que eu espero que dê certo. Eu vou entrar com Cole Porter, porque a novela que eu estou fazendo, que é Guerra dos Sexos, é uma novela, digamos, absolutamente clássica. Eu estou lidando com o que há de clássico no mundo. E eu penso muito em você, Gogoia, se eu vou conseguir interessar ainda esse público viciado em Barbie. Kika, você também tem uma boa experiência retrô. Bom, eu adoro fazer coisa de época, mas aí isso é uma coisa minha, pessoal. Assim, não é que eu acho que seja mais fácil ou mais difícil, eu acho muito mais difícil fazer um figurino atual. Sinceramente, assim, até não pelo figurino, não pela roupa, mas pelos personagens em si, né? Eu acho muito mais difícil, mesmo. E fazer contemporâneo? Fazer contemporâneo. Também acho muito mais difícil, isso com certeza. Tem que estar mais perto, todo mundo dá palpite, todo mundo acha que sabe fazer, aí fica assim, isso eu não uso. Enorme, não, né? mas isso eu não uso, só uso a marca tal. Você fala, mas vem cá, mas o personagem não usa a marca tal, o personagem usa a marca X, só usa o Y. Aí você fala, bom, né? Aí todo mundo se mete, a mulher do diretor se mete, a empregada do diretor se mete, o porteiro se mete, porque aí todo mundo acha que sabe fazer figurino. E figurino é uma outra coisa, né? Não é isso só, né? É um personagem que você está criando, um personagem que você vai vestir, você vai dar a cara, vai dar a vida a uma outra coisa, né? Então, isso eu acho muito louco, né? Então, a época é melhor, assim, as pessoas não dão tanto palpite. Então, assim, eu, pessoalmente, adoro fazer época, qualquer época, adoro. E adoro fazer coisas atemporais também, sem época nenhuma. Que pode ser qualquer coisa, pode ser um filme brasileiro, mas ele pode se passar na China, no Japão, no Kurdistão,
no Peru, em qualquer lugar. Isso eu gosto muito também. Muito bom. Eu tenho aqui algumas perguntas dos internautas que mandaram para a gente, e tem algumas perguntas que foram enviadas pela plateia. Infelizmente, eu não vou ter tempo de fazer todas. Então, eu espertamente selecionei as que eu gostei mais, claro. Vamos lá. Tem uma para você aqui, Kika, que é o seguinte. O que é mais fácil criar, figurino masculino ou feminino? Bom, depende. Difícil responder isso, porque depende do personagem que você está fazendo também, né? Se for eu não sei, para mim é igual. Não sei responder isso, se é mais fácil ou mais difícil. Acho que os dois são difíceis e os dois são fáceis, dependendo do que... Se você já sabe o que você quer, se o diretor te dá a base para aquilo, né? Se você tem um diretor de arte que vai te dizer também mais ou menos o que é. Se existe um conceito, né, no total do filme, ou dos personagens, e aí tanto faz ser homem ou ser mulher, assim, né? Agora, homem é mais simples, né, gente? Homem, né, por mais bem vestido que esteja em qualquer época, ele usa sempre aquelas peças básicas, né? Mulher é cheia de frufru, é cheia de coisa, né? Então, é isso, mas para mim é igual, não tem essa diferença, não. Meninas, vocês concordam? Bom, eu tenho uma preferência por fazer figurino masculino enorme. E tenho mais facilidade e gosto muito. Eu sempre acho que é porque, na minha casa, quem gostava de roupa era meu pai, não minha mãe. Então, eu fiquei pensando que era por aí que vinha, não sei. Se é um Freud aí de botiquim que eu estou usando. Um complexinho de letra básico. Na verdade, eu também acho o masculino bem mais difícil, porque, muitas vezes, quando tem, sei lá, 10 personagens masculinos que estão no mesmo ambiente e que frequentam, enfim, tem as mesmas manias, os mesmos modos, eu acho que a gente diferenciar isso é difícil, né? Porque, por exemplo, um escritório, as pessoas usam terno, mas cada um tem que ter uma personalidade. E tem uma determinada hora que você diz, mas na vida real todas as pessoas vão de terno azul marinho. As cores limitam muito, né? Você não pode botar um terno vermelho, nem um verde, nem um azul, né? Então, as cores acho que limitam muito esse universo que você está falando, né? Principalmente no contemporâneo, né? Porque hoje em dia você entra num restaurante, 4 pessoas estão de camisa xadrez. Isso na televisão é quase demissão, entendeu? Se 4 pessoas estiverem com a mesma tipo de roupa numa mesa de restaurante. Porque a gente Nossa, nós da Marie Claire estaríamos demitidas, né, meninas? Porque vira e mexe a gente vai igual, né? Camisa polo também é uma realidade. Por exemplo, camisa polo tem todas as classes sociais. Assim, você vai da classe E à classe A. A diferença é o corte, é a malha, é como coloca, é o uso, mas assim... E aí, como é que você vai contracenar o seu porteiro chegando da festa com o dono da casa e com não sei, o filho do dono da casa? É difícil. Por isso, eu acho assim, muito difícil fazer o masculino. Jenny, Yes. I have one for you. Okay. Okay? Can I do it in Portuguese? Yes. Qual é a sua próxima inspiração? Me perguntam. O que você gostaria de fazer agora, de desenhar agora? Well, now I'm really working on building my own brand, and I would like to really expand beyond costume design and to have more of a lifestyle brand. And also, if a film project came along that was another period piece, of course, I would love to do that as well. But I've really been working on doing my own fashion design. Great. Gogoia, tem uma pergunta de um internauta aqui, bem bacana, que é assim, qual foi o limite que você procurou para fazer com que a Chayenne fosse kitsch e não cafona? Você chegou a pensar nisso? Eu acho um absurdo quando alguém diz que a Chayenne é cafona. Eu acho que a Chayenne tem personalidade, tem uma autoestima elevadíssima e ela faz o que ela tem vontade de fazer. Então, assim,
dentro da personalidade dela, eu não acho que ela seja nem um pouco kitsch, nem cafona. E eu pensei muito sempre pensando no olhar da criança, né? Minha filha tem 9 anos e eu mostrei muito para ela. E coisas que, para mim, nossa, cheio de censura, né? A gente vai crescendo e vai adquirindo censuras. Para ela, aquilo é absolutamente normal, uma pessoa usar uma unha daquele tamanho, e cabelo tem que ser muito grande, tem que ter muito cabelo, tem que ter muito cacho. Então, o nosso limite foi esse. Criança não pode achar um absurdo. Marília, essa é para você aqui. Quando você fez Dercy, o figurino da Dercy, você sente que houve uma desconstrução da época? O personagem era mais forte do que a época? Como foi a construção? A Dercy era uma rebelde, ela sempre se vestiu exatamente como ela queria, segundo o imaginário dela. Se você quiser, ela era uma espécie de Cheyenne da época, né? E ela se vestia igual a Paula Negri. Ninguém sabe por quê, né? Naquele fim de mundo que ela nasceu e cresceu, porque Madalena, na época dela, era uma cidadezinha desse tamanho. Ela se vestia de Paula Negri, se maquiava toda, porque ela era bilheteira de cinema e ficava vendo o mesmo filme o dia inteiro e saía igualzinha a ela. Então, era uma mulher louca e livre, né? Gente, eu tenho várias perguntas aqui que eu não vou poder fazer, mas eu prometo repassar para todas vocês. Jane, I'm counting on you as well, tá? As pessoas vão mandar perguntas e eu encaminho para vocês responderem depois. Queria agradecer a presença de vocês também, principalmente, e convidar a todos para assistir um desfile que vai mostrar um pouquinho do trabalho de todas elas aqui e dessa parceria inspiradora entre a moda e as telas. Muito obrigada. Bom, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Chegamos ao final, né? Eu quero agradecer. Fico muito feliz mesmo, porque estou diante de pessoas que eu admiro. Marília, Gogóia, Kika, Jane. Muito obrigada. As 4 são mulheres que eu gostaria muito que me vestissem. Bom, queremos brindá-los com um desfile que traduz referências dos temas que acabamos de abordar. Dividimos este momento de nosso encontro em 3 blocos inspiradores. Zuzu Angel, cheia de charme, e Mad Men, com figurinos de Kika Lopes e Gogóia Sampaio, e Jane Bryant, respectivamente. Tears. E, Gogóia, minhas filhas adoram tais empreguetes. Eu acho cafonérrimo. I'm sorry. Boa noite, obrigada por todos.